Olá, Rui Cantinzani me passou o dia cobrando, e olha que eu estava de folga. Cumpri uma promessa que eu fiz a vocês aqui no Instagram e também no canal no YouTube, sobre uma explicação acerca dos corpos incorruptos ou incorruptíveis. 95% daqueles que votaram optaram por ter acesso a este conhecimento. Então vamos lá. A primeira coisa que nós gostaríamos de deixar claro é que os corpos incorruptíveis são aqueles que não sofrem a degradação post-mortem, que passam por uma espécie de mumificação espontânea, natural de suas estruturas. É claro que a mumificação ela já ocorria no Egito Antigo, mas com a intervenção humana. Essa mumificação era realizada através da aplicação de substâncias conservantes no cadáver, da bandagem de partes moles e também, em casos mais extremos, do uso de técnicas cabalísticas mediúnicas, quando o defunto estava inserido nas altas castas. E estas técnicas eram passadas pelos iniciados egípcios, grandes médiuns dotados de saber, para aumentar a performance da mumificação. A segunda coisa que eu gostaria de deixar claro é que a decomposição ela atravessa algumas etapas, sendo a primeira delas o inchaço, que é quando o corpo sai do estado de frescor ou da rigidez pós-morte. E é justamente nesta etapa em que ocorre a multiplicação bacteriana, produzindo gases e substâncias que, juntamente com a putrescina e a cadaverina, vão acelerar todo o processo. Depois nós temos a fase de putrefação, onde encontramos aquele odor característico dos cadáveres. E por fim, temos a esqueletização, que é quando as partes moles se liquefazem, deixando os ossos à amostra. Mas e no caso dos corpos incorruptíveis, que não passam por essas fases? O que ocorre? Antes de chegarmos no assunto propriamente dito, até para que você fundamente melhor o seu conhecimento, eu gostaria de falar um pouco sobre a explicação daqueles que trabalham nos IMLs, nos laboratórios de anatomia. Eles nos dirão que no caso dos corpos incorruptíveis, nós temos uma desidratação crítica, profunda, nos períodos que antecedem a morte. Essa desidratação crítica impediria a proliferação bacteriana. Bactérias essas que estabelecem uma relação parasitária com o corpo, mesmo ele estando vivo. Esse impedimento, juntamente com a desidratação, que ocorre no início do ciclo, causaria um ressecamento do corpo, dando aquela impressão de que ele está intocável, de que ele não foi violado pelas interferências ambientais. Mas Rui Cantinzani, certa vez falando sobre o assunto, e ele gosta dessa parte das explicações sobre os assuntos ocultistas, me disse que existe algo que vai além destas explicações. Ele me falou que o espírito que habitava aquele corpo, em grande parte dos casos, era um espírito que tinha um quantum de magnetismo, uma força energética, que mesmo ao promover o desenlace em relação a essas estruturas, deixa nas mesmas uma quantidade significativa de fluido que impede a degradação tissular, a desagregação celular e molecular, impedindo a decomposição. E ele disse também que esta energia, esta potência fluídica, também age na bactéria, não permitindo que a mesma se prolifere indiscriminadamente. É por isso que os casos de corpos incorruptíveis estão relacionados a seres, a espíritos que na Terra foram considerados santos.
uma força natural deste espírito interfere diretamente na decomposição orgânica. Para que você entenda melhor, nós podemos até mesmo utilizar uma analogia. Imaginemos uma urna cheia de perfumes. Então nós transferimos os perfumes para uma outra urna. É claro que a primeira ficará aromatizada, porque existem moléculas que ficaram residualmente no primeiro recipiente. É a mesma coisa no caso dos corpos incorruptíveis. O espírito saiu, levou a sua potência energética, mas o resíduo dessa potência ainda se demora naquele corpo, dando a ele um quê de vitalidade que atravessa os séculos. A ciência, ela vem ao nosso encontro desmistificando fenômenos que nós colocamos na conta do sobrenatural. Mas vai chegar uma hora em que a ciência, conjugada ao espiritismo, conseguirá explicar todos os fenômenos, tanto aqueles que estão revelados e que as pessoas não sabem as causas, quanto aqueles que ainda estão nas faixas do ocultismo.